Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Que bom, que maravilhoso dia o Senhor concedeu a todos nós de poder estar aqui na tua presença. E nós sabemos que é mais um, né? Mais um dia, talvez o único dia. Que Deus só nos deu um dia de cada vez, né? Então esse pode ser o último também. Então nós temos que estar certo desta verdade. Capítulo 15 de Lucas, do livro de Lucas. Nós vamos ler do versículo 8 ao 10. Lucas 15, do versículo 8 ao 10 diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém? Inclina a sua cabeça em uma oração. Que haja um espaço maior para o Espírito de Deus trabalhar em nós. Esta é a verdade, que nós precisamos liberar a Deus o nosso coração, para que Ele fale conosco e nos dê instrução. Pai, obrigado, nós te louvamos, por tudo que recebemos hoje, por tudo que estamos aqui, como família, como filhos, reunidos diante do Pai, para receber de Ti uma graça, um conforto espiritual, um confronto também, porque é bom e agradável que a gente cresça, Senhor, e amadureça ouvindo a Tua voz. Que o nome do Pai seja glorificado através de cada vida, de cada coração, de todos que invocam o Teu nome. Obrigado por esta oportunidade. Nós nos rendemos diante de Ti e dizemos obrigado, Jesus, por tudo que recebemos, pela nossa família, pelos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Meus amados, estamos vivendo um tempo bastante difícil. Eu acho que um dos mais difíceis na face da terra, no modo geral. E a tendência é ficar pior. Nós não vamos nos iludir achando que vai melhorar, porque a tendência é ficar pior. E em tempos de calamidades na terra, o ser humano ele fica vulnerável a tudo que está acontecendo. Ele pensa em tantas coisas, ele fica emocionalmente abatido, ele adoece, e ele não consegue pensar direito. Ele não consegue ter o raciocínio ligado à fé. E por isso começa um tempo de muitas perdas e a gente não percebe. Nós começamos a perder aquilo que interiormente nós já recebemos de Deus. Aquilo que nós temos em nosso celeiro espiritual, como algo muito importante que nos mantém de pé. As coisas da terra, os conflitos da terra, eles começam a nos roubar estas coisas. Porque principalmente por que nós ficamos vulneráveis a isto que está acontecendo? Porque nosso tempo, a gente fica correndo atrás de resolver coisas, de conseguir ganhar alguma coisa, e a gente acaba perdendo o que há de mais valor, que é a nossa fé em Deus. E quando a gente percebe, ela já não está funcionando tão bem. A gente já não tem condições de orar como a gente orava antes, de buscar em Deus a resposta que nós precisávamos
como antes. A gente já começa a caminhar de uma forma tão nossa, sem buscar conselhos de Deus. E a gente começa, em vez de conseguir ajuntar, a gente perde ainda mais daquilo que nós já tínhamos. E se a gente analisar, queridos, hoje, o nosso coração, o nosso entendimento já não está mais da maneira que estava antes. Muitos de nós já perdemos muito. Muitos de nós tentamos resolver os nossos problemas como homem natural e não como homem espiritual. Tudo que acontece em nossa casa, em nossos trabalhos, a gente não ora mais. A gente quer resolver as coisas naturalmente. E esquece que há um problema espiritual. Que por trás de cada problema, de cada situação circunstancial, há um problema espiritual. Não é que a gente espiritualiza tudo, não. É que existe, o mundo jaz no maligno, e nós estamos no mundo. E se nós não entendermos o mundo em que nós estamos inseridos nele, a nossa perda será gigante. Nós vamos perder muito. E corremos o risco de perder tudo que nós temos. Tudo que recebemos. Se a nossa fé não for autêntica, uma fé provada, como diz a palavra, uma fé provada. Uma fé que nos dá segurança e paz. Irmãos, há uma perda muito grande nesta geração. A nossa geração tem perdido e não temos percebido. Nós não somos mais como antes. Nós não temos o que tínhamos antes. A igreja, ela sobrevive. Ela sobrevive. Mesmo a igreja brasileira, que não tem perseguição ainda, que ninguém está afrontando grandemente ela ainda, ela pode orar, ela pode jejuar, ela pode buscar a Deus, ela pode ler a Bíblia no meio da praça se quiser, ela pode mandar mensagem bíblica, ela pode falar de Cristo, ela pode falar do amor, mas é uma igreja que perdeu a visão original. Nós já não estamos enxergando tão bem, queridos. Nós não estamos tão firmes como a gente pensa que está. Nós estamos vulneráveis, porque nós deixamos de confiar no principal. Estamos confiando mais em nós. Estamos confiando mais em coisas, mais em homens do que em Deus. Esta é a verdade, queridos. Nossa confiança não está tão segura no nosso Criador, naquele que nos chamou das trevas para a sua preciosa luz. E o pior de tudo, nós estamos distraídos. Uma distração horrível. Nós estamos distraídos com brinquedos, estamos brincando. Amados, enquanto a gente brinca, enquanto a gente se distrai, tem alguém roubando, tem alguém passando a mão no nosso interior. E a gente, ao olhar para nós, a gente percebe o vazio que está aqui dentro. Nós não estamos tão cheios como a gente imagina que está. Há um vazio dentro de nós. Há um vazio na nossa alma. Há uma carência. Há um medo. Irmãos, nunca nós vimos tantos cristãos com medo. E o medo, irmãos, é falta de Deus. É falta do amor de Deus. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. E se nós estamos com medo do amanhã, do futuro, é porque nós estamos sem Ele. Estamos carentes do amor de Deus.
Não porque Ele deixou de nos amar, é porque nós deixamos de amá-lo. É porque Ele não está recebendo de nós o carinho que nós tínhamos antes pelo seu nome, o carinho que nós tínhamos antes pela sua palavra, o amor que nós tínhamos pela oração, pelo aprender da palavra. Nós estamos carentes, mas a culpa não está em Deus, está em nós, que temos tudo para ser, mas não somos, que temos tudo para ter, mas não temos. Esta é a verdade que permeia o meio cristão. Porque na verdade nós também não entendemos uma coisa, e é preciso entender: Cristo não veio fundar uma religião, Ele veio trazer o reino, e reino não é religião, reino não é frequentar, reino é ser, reino é entender a missão. João disse: eis que é chegado a vós o reino. E Jesus disse: o reino já está em vocês. Só que a gente vive como não participante do reino. A gente vive como religioso, ao engano do diabo. E quando a gente vive como religioso, a gente vem para cumprir a nossa religião. A gente se reúne para cumprir um ritual. Mas quando eu entendo que eu sou filho do reino, tudo diz isso, que nós somos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então eu saí, Deus me tirou das trevas, porque eu pertencia também a um reino lá, o reino das trevas. Então o que existe em Deus é reino. Deus não é religioso, nunca foi religioso. Deus é rei, Senhor dos senhores, Deus forte e todo-poderoso. O que Deus quer que a gente entenda é a missão do reino, que a gente viva para o seu reino. E ao entender o reino, eu me reúno, irmãos, para saber mais sobre o reino, para que eu possa aplicar o reino no reino das trevas, o reino que eu sou participante, e que eu me manifeste no reino das trevas como um filho de Deus, atuando com graça, atuando com sabedoria, com entendimento, e não como um religioso: vem para a minha religião, vem conhecer a minha religião. Não, irmãos, que religião é essa que eu não conheço? O reino de Deus tem um rei, o reino de Deus tem suprimento, o reino de Deus tem tudo o que é necessário para aqueles que estão no reino viverem com graça, viverem com entendimento, viverem em paz. Reino de Deus. Então esta, amados, esta é a palavra que nós precisamos entender e conhecer para viver. Senão a gente vive, a nossa religião é igualzinha dos outros. Se alinhar como religião, nós somos igual a todo mundo. Mas eu não encontro na Bíblia sobre religião, eu encontro reino. O que eu encontro na Bíblia é reino. O reino de alguém que para fundar esse reino morreu por ele. Que para ele fundar esse reino, ele deu a vida por ele. Ele venceu o reino das trevas para que esse reino fosse iniciado. Para que esse reino tivesse êxito. Ele venceu o príncipe das trevas. Ele venceu o diabo e todas as suas artimanhas, para que este reino de Deus fosse vencedor. E este mesmo rei que venceu voltará para buscar os seus, para que tudo isso se encerre e comece um reino somente com ele, em paz,
Porque nesse momento o reino dele está em guerra. É a guerra do bem contra o mal. É a guerra das trevas contra a luz. Mas uma garantia nós já temos. Que somos mais que vencedores. Que nele nós somos mais que vencedores. Vocês entendem isso, amados? Agora, amados, enquanto nós estamos distraídos, a gente não percebe o que se perde. A gente não percebe o que está perdido, o que a gente já perdeu. Porque a gente demora demais. Porque nós perdemos, nós temos assim um entendimento de olhar as coisas com os nossos olhos carnais. E aquilo que os nossos olhos carnais nos mostram, a gente percebe rapidinho. Mas aquilo que é espiritual, a gente está um pouco cego. A gente não está enxergando direito, a gente está míope. Precisamos do colírio de Deus. Daquele colírio que Jesus falou lá em Apocalipse 3, 20. Compra de mim o colírio. Tem que comprar, viu, irmãos? Porque a primeira vez, ele curou a nossa cegueira. Mas se a gente ficou cego de novo, agora tem que comprar. Há um preço. Se a gente não cuidou dos olhos e ficou cego, voltou a cegueira de novo, aí tem que comprar o colírio dele. E custa um preço. Preço de se humilhar, de buscar, de clamar. Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus olhos, Senhor, os meus olhos espirituais. Então, meus amados, quando é coisas da terra a gente enxerga rápido. As perdas que a gente tem. Ah, fiz um negócio errado, eu perdi tanto. Faz até a conta rapidinho. Ah, eu fiz uma coisa aí, não deu certo, eu perdi tanto. Rapidinho está na ponta do lápis a perda dele. Mas as perdas espirituais, ele não está percebendo. Ele não está identificando isso. E ele acaba perdendo sem somar. Ele não sabe nem o que perdeu. Ele só sabe que ele não está mais como estava. Ele só entende, antigamente que era bom. Nossa, a gente orava. Ou a gente tinha vigília. Ou a gente não sei o quê. E fica falando do passado, mas ele perdeu. Porque quem que impediu ele de fazer vigília? Quem que impediu ele de jejuar? Quem que impediu ele de orar? Ninguém. Isso é coisa nossa, queridos. Eu não preciso esperar ter uma vigília na igreja para mim fazer uma vigília. Eu não preciso marcar um jejum com todo mundo para eu jejuar. Não é verdade? Eu tenho que ter a minha disciplina. Quem cuida do que tem é você. Eu cuido do que eu tenho, você cuida do que você tem. A Bíblia diz assim que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Há uma informação quando a gente se reúne. Deus passa a informação que a gente precisa. Através do pregador, seja ele quem for que estiver aqui. Deus vai usá-lo para trazer uma mensagem, uma informação. Agora, cabe a nós acatá-la. Então a gente faz conta das perdas humanas, das perdas naturais, mas não somos espirituais. O texto que nós lemos em questão aqui do capítulo 15 de Lucas, conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola do filho perdido e a parábola da dracma perdida. São 3 perdas. Mas Jesus não está falando de coisas materiais. Ele está falando de coisas espirituais. Ele está falando das perdas que realmente valem. Das perdas que têm poder. Das perdas que têm valor. Claro que ele está, para que as pessoas entendessem, ele está trazendo coisas humanas. Mas Jesus não fala de coisas terrenas. Ele fala de coisas espirituais. Tudo que ele fala tem valor espiritual. Ele mesmo disse, as palavras que eu disse para vocês é espírito e vida. Então, amados, se é espírito, nós temos que entender a posição que nós estamos vivendo e o que é que nós estamos entendendo para não perder. Então a mulher, tendo 10 dracmas, perdeu 1 dracma. Olha a rapidez dela. Ela não esperou perder 2. Ela não esperou perder 3. Ela estava atenta.
Ela tinha 10. Mas na primeira que ela perdeu, ela desconfiou. Ela tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que eu preciso prestar atenção. Irmãos, isso diz o quê? Que ela não estava distraída, não. Ela não estava distraída. Porque perdeu uma, ela já ficou atenta. Tem algo aqui. Ela foi contar as dracmas. Só tinha 9. Ela falou, meu Deus, me ajuda. Socorre-me, Senhor. Sabe quando você percebe a perca e dá aquele sufoco? Você fala, meu Deus, perdi. Onde será? Onde será que eu perdi? Geralmente a gente faz isso com coisas físicas, coisas materiais. Onde está minha carteira? Meu celular não está aqui. Daqui a... Mas ela perdi uma dracma. Onde será que está minha dracma? Ela tomou uma posição rapidinho. Ela não foi chamar o marido, não foi chamar o filho, não foi chamar ninguém. Ela tomou a decisão sozinha. Acendeu a luz. Acendeu a luz. Acendeu a luz. Ficou clarinha a casa. Oh, que maravilha. Iluminou todo o ambiente. Quando está tudo iluminado, ela vai lá, pega a vassoura. Varre a casa. E varre. Traz tudo para o meio da sala, todo o lixo que estava debaixo do carpete, que estava debaixo das cadeiras, debaixo da mesa. Aí ela percebe que a casa está um pouco suja mesmo. A luz apagada não percebe, né? A luz apagada, você olha assim, olha que está uma maravilha. Mas quando você acende a luz, você percebe que não está tão limpo assim. Ainda mais se for uma luz, daquela boa mesmo, né? A luz de Cristo. Então quando acende, você começa a perceber. Tem sujeira aqui, tem sujeira ali, tem poeira aqui. E puxa e vem. E ela descobre onde está. Não estava fora de casa não, estava dentro de casa mesmo. O que a gente perde não está fora. Se a gente perdeu aqui dentro, ele está em algum lugar aqui dentro. E é preciso que a gente volte lá. A palavra diz assim, lembre-te de onde caíste. Volte. Volte. E pratique as primeiras obras, pratique o primeiro amor. Então, amados, ela foi e encontrou a dracma. Eu não sei quanto tempo ela ficou com a dracma perdida. Mas eu sei que estava causando um problema muito sério com ela. Porque ao encontrar a dracma, ela faz uma festa com alegria. Porque quando a gente perde a dracma, nós não temos alegria espiritual. Nós não temos alegria em servir. Nós não temos prazer na lei de Deus. Então ela não tinha prazer em fazer uma festa espiritual. Ela não tinha alegria em convidar amigas para uma tarde, para um chá e para orar. Tinha acabado isso. Então a palavra de Deus mostra que ao encontrar, a alegria dos céus voltou. Voltou para ela. Voltou para a família dela. Porque tem uma coisa, irmãos, ruim, muito péssimo em um lar, é a esposa chateada. Se a mulher não estiver bem em casa, o lar não está aceso. O lar não está bem. Vocês entendem assim também? Quando a mulher está bem em casa, meu amigo, é uma alegria. Está tudo limpo, tudo maravilhoso, ela está bem, ela está, glória a Deus, aleluia, e aquela bênção. Mas quando você chega, ela está lá amuada no canto, tem alguma perca. E muitas vezes a gente, como marido, não presta atenção nisso.
Amor, está tudo bem? Tá, mas você sabe que não está. Então vai orar, meu filho. Entra no teu quarto, não fala nada para ela, não precisa nem falar, vai lá e ora por ela. Começa a abençoar. Ah, o que tem essa mulher? Não sei o que, aquele jeitão de... Não, filho. Tem alguma coisa perdida aí. Vai orar para melhorar. Não, mas muitos homens, querido, ficam apontando o dedo. Está vendo que está escura a casa, que não está alegre, que não está feliz, aquele clima tenso, mas o cabra não faz nada. Não. Fica lá resmungando no canto, falando coisa, em vez de falar com Deus. É assim ou não é? Amados, vamos aprender. Vamos aprender o que é necessário. Porque o homem é o sacerdote do lar. É ele quem acende o fogo sobre o altar. É ele quem coloca a lenha para queimar. É ele que abençoa o seu lar. Mas muitas vezes está deixando muito a desejar. Está vendo que as coisas não estão bem, que há uma tristeza em casa, um lar meio tenebroso, mas o cidadão não levanta, o cidadão não ora, ele não se põe como sacerdote no lar. Aponta o dedo, cobra, mas não faz. Então é tempo da gente acordar, queridos. Então não é tempo de ficar distraído, não é tempo de ficar olhando dos lados, mas é tempo de olhar para si mesmo. Como estou na presença de Deus? Como está a minha vida na presença do Pai? É necessário então que a gente acorde, porque o tempo do fim se aproxima. Vamos ler a palavra de Deus mais uma vez, em Mateus 25, do 1 ao 8. Mateus 25, do 1 ao 8 diz: então o reino dos céus, presta atenção, ó. Reino. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. Aí está a diferença de quem tem e de quem não tem. A diferença de quem tem bagagem, de quem tem entendimento e de quem não tem entendimento. Ah, precisa guardar azeite não. Precisa cuidar da fé. Não precisa ser tanto assim igual o pastor está falando, não. Para que tanto? Mas note a diferença aí. As que tinham, quando tudo estava turbulento, quando tudo estava horrível, elas tinham a fé, elas cuidavam. Note, amados, que houve um momento em que todas adormeceram, não foi uma só não, mas elas adormeceram tendo. Talvez esse momento que nós estamos passando na terra seja um momento da dormência, quando a gente está meio assim, meio sonolento, sem entender direito o que está acontecendo. Mas se a gente estiver sonolento, tendo, é uma coisa. Agora dormir sem ter, é outra coisa.
Então note a verdade nesse versículo, nessa palavra que a gente acabou de ler. É necessário ter. É aquele que tem. Então quando tocou a trombeta, quando chamou, todas compareceram. Ah, eu sou crente, eu vou lá. Eu também sou crente, eu também sou filho, todo mundo lá. Aí chegou, uns acesos, outros apagados. Uns com uma fé viva, sabendo que ele adormeceu, mas adormeceu esperando Cristo voltar. Esta é a grande realidade. E outros adormeceu dizendo assim, isso vai demorar, outra hora eu compro azeite, outra hora eu oro, outra hora eu aprendo mais, outra hora eu faço isso, outra hora eu faço aquilo. E está vazio. E não percebe que a botija do amor secou. Da compaixão, da alegria, secou. Mas ele vai dormir mesmo assim. Vamos ver também Mateus 25, 28 ao 30. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Vocês acham que é brincadeira isso? Você acha que Jesus estava brincando, falando essas palavras pesadas? Ou ele estava falando sério? Quem tem vai receber. Quem não tem, até o que pensa ter vai ser tirado. Porque isso fala de orgulho. Eu tenho. Eu não sou igual a vocês não. Vocês não oram. Eu oro. Eu faço isso. Eu faço aquilo. É orgulho. Pensa que tem. Mas não tem. E aí então vai ser chamado de servo inútil. Quando Cristo aparecer nas nuvens do céu, quando o acerto de conta acontecer, servo inútil. Para encerrar, Lucas 21, 34 ao 36. Lucas 21. Olha o conselho. O conselho é esse, ó. Olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Você entendeu? De estar em pé. E não envergonhado. E não confuso diante do Filho naquele dia. Então, o conselho desse texto, amados, mostra uma só coisa, que cada um é responsável. Se você não estiver lá naquele dia, se eu não estiver, eu não vou poder culpar ninguém por não estar lá. Você é a mesma coisa, não vai poder culpar ninguém. Por quê? A palavra diz, pessoalmente, olha você, cuide de você, cuide da tua casa espiritual, vê se você não perdeu nada, vê se está intacto tudo que você recebeu de Deus, se as dracmas estão todas aí, se os valores espirituais estão em você. Irmãos, nós não podemos perder os valores espirituais. É o banco celestial, que a nossa conta está aberta, é lá que nós precisamos ser ricos. Ajuntai tesouro no céu.
Porque lá não tem ladrão, não. Lá não é semelhante à terra. Lá ninguém vai roubar a tua conta. Lá tudo é seu. Tudo que nós recebemos em Cristo é nosso. Mas para isso, irmãos, o cuidado, porque nós estamos sendo enganados nesses dias. Tem muita coisa roubando o nosso entendimento para a gente ficar firme. Quando a gente percebe, a gente já está brincando, está distraído com coisas. São tantas distrações nesses últimos tempos, que mesmo não estando bem, a gente se distrai com coisas. Quando é hora de fazer o que está escrito ali: vigiai, pois, em todo o tempo. Não diz só alguma vez na semana. Pois em todo o tempo orando, para que sejais dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do homem. Então esta é a palavra de Deus nesta manhã para nós. Cabe a nós ouvir ou não ouvir, praticar ou não praticar. Eu vou fazer de tudo para colocar em prática o que eu ouvi nesta manhã. Vou lutar para isso, sabe? Porque, como diz o texto que nós estamos estudando de Romanos, ai de você que prega para os outros, mas não prega para você mesmo. Então eu quero pregar para mim. Prego para mim primeiro, e depois para aqueles que estão me ouvindo. Mas que seja para todos nós. Somos filhos de Deus, somos uma família da fé. E nós precisamos dar uma resposta para isso que nós ouvimos. Nós não podemos ouvir e ir embora assim como se nada tivesse acontecido, como se Deus não tivesse falado. Nós temos que ouvir e dizer assim: Senhor, eu vou dar uma resposta para isso. Eu vou responder sobre isso. Vou ser mais atencioso. Vou prestar mais atenção na minha vida. Vou vigiar mais. Vou orar mais. Vou consagrar minha vida. Porque o inimigo, amados, quando a gente está falando uma palavra dessa, ele faz a gente dormir. Nosso pensamento está viajando e as palavras não estão entrando em nós. Não estão achando lugar em nosso coração. E a gente sai da porta ali, alguém diz assim: o que foi pregado hoje? Ele diz: vixe, nem lembro. Porque a gente dormiu o culto inteiro, mesmo olhando para mim, igual vocês estão. Mas a mente está viajando. O coração está em outro lugar. O pensamento está em outro lugar. Então a gente sai daqui sem frutos. Porque infelizmente o inimigo ele é perito em fazer naná. Anda um pouquinho aí, dorme aí. Não dorme muito não. Quantas vezes você está na igreja com um sono horrível, chega em casa, o sono foi embora. Você fala: vou chegar em casa agora, vou chegar dormindo já. Não é assim? Chega em casa, acabou o sono. Não é, Rogério? O que será isso? O que será isso? É o pregador que prega muito lento? Que não dá uns reteté, é isso? Ou deu para entender a palavra? Deu para entender, amados? Glória a Deus. Vamos entender e vamos praticar em nome de Jesus. Vamos colocar de pé e vamos orar. Oh Deus maravilhoso. Oh Deus poderoso. Perdoa os nossos pecados, Pai. Porque a alegria no céu, quando um pecador se arrepende. E o que é pecado, Senhor? Pecado é deixar as coisas, é perder as coisas que nós recebemos. Também é pecado. Não guardar o que Deus nos deu. Não guardar o que a graça trouxe até nós. Também é pecado, perder os dons, perder a vida de Deus. Senhor, que a Tua palavra penetre fundo em nossos corações e que haja em nós um espírito reto, Senhor, vigilante, atento a tudo o que está acontecendo. Que nós não venhamos adormecer, que nós possamos prestar atenção em nosso lar, em nossa família, olhar, Senhor, ajudar, socorrer, abraçar, se unir em oração. Que o Teu Espírito possa nos conduzir para um entendimento de paz, de alegria. Senhor, e sabendo que o Senhor está próximo de se achegar para buscar a sua igreja.
Nós queremos estar atento como as 10 virgens, como as 5 virgens prudentes, que vigiavam, que estavam atentas, mesmo estando sonolentas, elas estavam esperando. Nós queremos estar assim, Senhor. Nós queremos vigiar e orar, buscar a Tua face em todos os dias, Senhor, buscando a alegria do Teu Espírito, para que nós tenhamos a inteligência de Cristo, a sabedoria do amor de Deus, para que a gente veja tudo o que está acontecendo e possa ajudar as pessoas ao nosso redor, possa estender as mãos como filhos e filhas de Deus, e com paz no coração, ser aqueles que têm uma palavra de consolo para entregar em todo o tempo, e também uma vida em retidão, segundo a palavra de Deus. Nós abençoamos os Teus filhos nesta manhã, a todos os lares aqui representados, todas as famílias, recebam paz, recebam vida, recebam alegria de Deus, força e autoridade para vencer, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Toda a honra, toda a glória seja dada a Cristo. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Amém, Senhor.